Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa é a sétima videoaula de CSS. Então, antes de mais nada, só para poder comentar, tá? Essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Sou eu e a Verônica responsável de colocar, atualizar e colocar conteúdo no blog. E vamos lá. Bom, só para a gente poder relembrar rapidamente aí, o que a gente fez na aula anterior foi justamente criar o nosso arquivo index, e o arquivo index a gente criou em estrutura de bloco, ou seja, ele vai ficar com essa aparência aqui, tá? Onde que tem o div topo, menu, div esquerdo, conteúdo, rodapé. É claro que, igual eu mostrei na videoaula anterior, se eu abrir o arquivo index aqui, ó, tá com essa aparência aqui ainda, tá? Mas a gente vai arrumar isso. Então vamos lá. Então hoje a gente vai estar trabalhando com o arquivo CSS. Vamos estar trabalhando com CSS para justamente criar a formatação da nossa página index aqui, ó. Só lembrando que essa página estilo.css a gente criou na aula passada e é através desse comando que é o link chamando o arquivo estilo CSS para poder funcionar, tá? Então vou vir aqui para o arquivo CSS. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou configurar então na minha página é justamente a div page. Então olha só, vou estar configurando aqui o bloco page. Se a gente lembrar, todas as outras divs estão dentro do bloco do div page. Então vou colocar aqui, ó. Como eu coloquei o identificador, tá, gente, ó? Como eu coloquei ID aqui, ó, eu vou ter que usar o tralha aqui. Porque se eu tivesse usado o class, igual eu mostrei na aula passada, eu teria que usar o ponto aqui. Então, como se trata do ID, então eu vou colocar aqui, ó, tralha e o nome do meu div lá. Então, o identificador dele é page. Então, tá aqui, ó, page. Vou dar um enter aqui. Então, vou colocar aqui, ó, width. Isso daqui é a largura. A largura eu vou configurar para 700 pixels. Claro que depois a gente altera, arruma certinho. Eu vou configurar a margem também, ó. Eu vou configurar a margem dele para 0 e automático aqui, ponto e vírgula, tá? Então, configurei a largura, agora estou configurando a margem, estou falando que não vai ter margem nenhuma, vai ser 0 e vai estar de uma forma automática. E vou colocar uma coisa também super importante, que é o display aqui. E o display vou colocar em table. O que significa isso? Como eu sei que a tag page e as outras divs todas vão estar dentro da div page, para ficar uma forma organizada, para não dar problema, eu vou fazer ele mostrar em forma de tabela. Então todas as outras divs vão estar dentro da div page em forma de tabela aí, tá? Então esse display table é muito importante para div page, tá? Bom, agora vamos configurar o topo, ó. Então, como a gente tem lá, ó, se a gente verificar aqui, ó, eu tenho o topo aqui, ó. Então, como eu usei o atributo ID, eu tenho que usar o tralha. E o nome dele é topo. Abri chave, dei um enter e vamos lá. O width, que seria a largura dele aqui, ó, eu vou deixar ele 100%, tá? Para ele ocupar a largura inteira do page. Então, como o page vai ser 700 pixels, então o topo vai estar usando 100% dele, tá? O height, que seria o comprimento, eu vou colocar aqui 200 pixels, só para fazer um teste, ponto e vírgula. E background, vou usar um background aqui, ó. Vou usar uma cor qualquer, background color. Vou colocar aqui, ó, pro topo, uma cor forte, ó, vermelho aqui, ó, ponto e vírgula, tá? Fechei aqui, então o topo tá ok. Vou aproveitar para mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl S aqui, ó. Vou dar um Ctrl S. No index também vou dar um Ctrl S. Vou lá no meu arquivo, ó, o arquivo meu é esse daqui, ó, o index. Vou abrir ele. Tá vendo que automaticamente ele já criou para mim aqui, ó, um retângulo vermelho que eu defini aqui, ó, que a largura dele vai ser o 100%. Então vai ser o 700 que eu defini aqui, ó. Largura e o comprimento.
É largura. E o comprimento de 200 pixels. No entanto, eu vou mudar aqui, ó, para 100 pixels, só para vocês verem que vai diminuir pela metade, ó. Então, vou, ao invés de ser 200 pixels, vou colocar 100 aqui, ó. Vou dar um Ctrl S. Aqui eu vou dar um F5 aqui, ó, no navegador. Pode ver que diminuiu para metade, tá? Vou voltar para 200, que só para mostrar para vocês que agora sim a gente está criando nossa estrutura HTML, tá? Ó. E vou dar um F, voltei lá para o navegador, deu um F5 aqui, ó, e aumentou novamente, tá? Então aqui está sendo o topo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar aqui no meu arquivo, aqui no topo, aqui, ó, no arquivo HTML, aqui no topo, vou dar um Enter aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou chamar uma imagem aqui, tá? Para eu chamar uma imagem em HTML, eu faço da seguinte forma, ó, img, tá? É a tag img, src, e ele tá falando para me procurar. Só para fazer um negócio que eu esqueci, tá, gente? Só pegar uma imagem aqui, senão não funciona. Vou aproveitar aqui, vou pegar essa aqui, ó, logo02, tá? Vou dar um Ctrl C nela e vou jogar justamente lá na pasta. Lá, pode ver que na pasta que a gente está criando tem o estilo e index. Agora vou dar um Ctrl V na imagem minha aqui, ó. Pode ver que esse aqui é um arquivo de imagem, tá? Então, arquivo de imagem, HTML e o estilo aqui, ó. Então agora sim, agora ele consegue ver lá. Então voltando aqui para o Dreamweaver, ó, só apagando aqui, ó, SRC, aí tá falando me procurar. Então se eu der um clique em Browse aqui, ó, ele já traz a imagem para mim aqui, ó. Seleciono ela, dou um clique em OK. No entanto, o nome da minha imagem é logo02.png, tá? E vou fechar aqui, ó. Se eu der um Ctrl S aqui, for lá no meu navegador e der um F5 aqui, ó, ele, não sei se vocês perceberam, mas ele aumentou o tamanho do meu bloco para justamente colocar a imagem. Só que a gente vai controlar essa imagem em CSS. Olha só, eu quero deixar essa imagem com tamanho de largura de 700 pixels e comprimento de 200. Então vamos lá, ó. Então aqui no arquivo CSS eu vou fazer assim, ó. Tralha, o nome da div é topo, sendo que agora eu estou usando o image, ou seja, para img, para imagem, e vou configurar. E vou falar o seguinte, ó, para a imagem que está lá no bloco topo, que eu coloquei lá dentro, eu vou definir que o width dele, ou seja, a largura dele vai ser de quantos? 700 pixels, ponto e vírgula. E o comprimento dele, height, vai ser o que? 200 pixels. Ou seja, a largura e comprimento dele vai ser exatamente o do topo que a gente definiu, certo? Então, olha só, vou dar um Ctrl S aqui, vou lá para o navegador, vou apertar a tecla F5, só para vocês verem, ó, na hora que eu não apertei a tecla F5 não, mas na hora que eu apertar a tecla F5, a imagem vai ficar do tamanho do topo certinho, ó. Então, eu apertei a tecla F5, ó, e ele não aumentou, só vou aumentar aqui para 200 pixels, só vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, eu esqueci de colocar o PX aqui de pixels, tá, gente? Vou dar um Ctrl S aqui, ó, vou lá de novo, vou dar um F5. Aí pode ver que agora a imagem ocupou todo o topo aqui, ó. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Então voltando aqui agora. Certo, gente, ó. É que eu tinha esquecido o PX aqui, tudo bem? Vou fechar aqui, ó, porque eu acabei esquecendo aqui, ó. Configurei. Agora vamos configurar agora o menu, o que vai ficar na esquerda aqui, ó. Que vai ficar aqui na esquerda. Então vamos lá, ó. E ele chama esquerda também, se vocês verificarem aqui, ó, chama esquerda. Aí vocês devem estar reparando, mas por que está pulando o div menu? Div menu vou deixar por último, porque é justamente o que a gente quer fazer, criar um menu horizontal em CSS. Então vou estar pulando ele por enquanto, depois a gente no final volta nele, tá? Então vou aqui, ó, esquerda agora. Então vou voltar aqui, ó. Vou usar o tralha porque eu estou usando ID, não class. E ele chama esquerda. Tem que escrever do mesmo jeito lá, tá, gente? Dou um Enter aqui. O da esquerda eu vou falar o seguinte, ó. Width, ou seja, a largura dele vai ser 15% do total, tá? 15% do 700 pixels lá, eu vou usar 15% só. E o height dele aqui, ou seja, comprimento dele, eu vou também colocar em 700 pixels, porque minha página, se a gente for ver aqui, ó,
o comprimento dele, ó. Pera aí. Page, não, 700 pixels e não, aqui eu não defini, tá certo. Então o height, a largura dele é 700 pixels aqui, tá? O background, vamos colocar um background aqui, ó. Um background color, ou seja, colocar uma cor de fundo. Vou colocar, eu coloquei o vermelho lá, então vou colocar uma outra cor. Vou colocar uma cor clara agora, ó. Tá? Qualquer cor, tá, gente? Só para exemplificar, depois eu vou tirar. E vou fazer o seguinte também, ó. Vou usar o float, tá? E vou colocar como left. Gente, então só o seguinte, ó. Só explicando esse float aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, o float é uma propriedade, tá? Que faz que o objeto flutue à esquerda ou à direita. Então, a função do float é fazer o bloco seu flutuar tanto à direita ou à esquerda do restante do conteúdo, do restante da página sua. Então, eu vou estar colocando ele à esquerda aí, tudo bem? Ele já alinha automaticamente à esquerda. E vou fechar aqui, ó. Vou dar um Enter aqui, ó. Vou colocar o tralha. O outro nosso é o conteúdo, tá? Abrir, fechei aqui, ó. No conteúdo, o que a gente vai fazer? Eu vou falar que a largura dele, o width dele aqui, vai ser de 35% da página aqui, ó. Ponto e vírgula. E o height dele também, ó. Vamos, a princípio, definir como 700, igual o padrão lá de cima lá. Ponto e vírgula, tá? E o background, só para background color, só colocar uma cor, vou colocar uma cor, um azulzinho claro aqui, ó. Ponto e vírgula. E vou fechar aqui, ó, tá? E dá só alguns enter aqui, ó, tá para subir. E agora eu vou colocar aqui, ó, tralha, porque eu estou usando, e o por último tá faltando é o rodapé, tá? Abrir no rodapé eu vou definir o seguinte, vou falar que a largura dele vai ser 100%, tá? Porque eu não vou estar dividindo ele com nada, 100%, ou seja, os 700 pixels que eu defini lá. O height dele, ou seja, o comprimento dele, ó, vai ser, sei lá, 80 pixels, porque é só para o rodapé nosso aqui, ó, é só o www, é só isso que vai aparecer mesmo, tá? 80 pixels. O background color, eu vou definir aqui uma cor, sei lá, uma cor bem leve. Eu vou definir uma cor, eu vou colocar um cinza a princípio, depois eu coloquei um cinza claro, depois, se for o caso, a gente troca depois, tá? E vou definir também o float dele, para ele alinhar, se tiver que alinhar, alinha à esquerda para mim aqui, ó. E a cor da fonte, color, então, a cor que vai ficar lá, eu vou definir um vermelho aqui, ó. E vou fechar aqui, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou lá no meu arquivo, vou dar um F5 aqui, ó. Então tá aqui, ó, o princípio que a gente fez aqui, tá, gente, ó. Rodapé, conteúdo, pode ver que coloquei cada um com cor diferente. E depois, então, nessa videoaula aqui, a gente só está trabalhando. É claro que já a gente vai arrumar ele aqui, ó. Trabalhar certinho e arrumar. Aí na próxima videoaula eu vou colocar alguns textos aqui. E depois, a última videoaula, a gente transformar essa lista aqui, transformar em menu. Certo, gente? Então, só para lembrar aí, ó. Essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site, tá? www.informaticaentretenimento.blogspot.com. E até a próxima aula. Tchau!